Aleluia! Eu quero saudar os queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você nesta noite partilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este é o 6º áudio acerca do tema relacionamentos. Estamos falando do poder que o perdão tem nos nossos relacionamentos diários, seja com o marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. O perdão nada mais é do que você cancelar o mal que aquele outro fez contra você ou que você fez contra ele. Perdoar nada mais é do que exercitar o amor de Deus. E eu gostaria de concluir Mateus 5 e lerei a partir do verso 23 para concluir a mensagem de ontem, onde nós iniciamos refletindo sobre quando nós somos a pessoa que ofende outra pessoa, que machuca outra pessoa, que fere outra pessoa, seja por pensamentos, por palavras ou por ações. Sabe, talvez você esteja pensando assim, mas eu que tenho que tomar iniciativa, eu que tenho que fazer isso sabendo que alguém está com ódio, com raiva de mim. E eu te digo sim, segundo a Bíblia. E se você segue a palavra de Deus e tem ela como regra de fé e prática, ela vai te orientar nesta noite a sair tudo bem nessa situação. Entenda o porquê. Diz assim: sendo assim, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. No áudio de ontem falamos que o que motiva uma pessoa a assassinar outra, segundo a palavra de Deus, não é diferente do que motiva alguém a falar contra outro: o ódio. A ponto de que a Bíblia, lá em 1 João, fala que quando nós odiamos o nosso irmão, somos assassinos. Todos que cometem pecado vão estar sujeitos ao juízo de Deus, independente se foi um assassinato ou se foi uma ira contra alguém. E se você sabe que fez algo contra alguém, se você sabe que você faltou com alguém, se esse alguém está ferido, porque essa palavra diz que quando você estiver levando a oferta ao altar e você te lembrar, às vezes você está adorando, você está louvando, você está até orando, mas a sua oração pode ser interrompida, porque a regra de Deus é essa: vai reconciliar com o teu irmão. E é simples. Por que você tem que se reconciliar com o irmão? Porque Deus já lhe reconciliou com ele. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, Ele te perdoou e você não teria acesso a Deus se não fosse o sangue de Jesus. O inocente precisou morrer no seu lugar que era culpado. Hoje, eu e você temos a capacidade dada por Deus de negarmos a nossa carne, de afirmarmos que juntamente quando Jesus foi àquela cruz, quando Ele morreu e ressuscitou, também nós morremos e ressuscitamos com Ele. E por isso já não vive mais você, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós.
E esta vida que nós vivemos é uma vida de paz com Deus. É uma vida em que a justiça de Deus ela opera nas nossas vidas. Não uma justiça de palavras, mas uma justiça de palavras acompanhada de ações. Reconciliar para Deus. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo: se você foi reconciliado comigo, você pode se reconciliar com seu irmão. Até porque você deve saber que reconciliar com o outro, feito à imagem e semelhança de Deus, é reconciliar com Ele próprio. Todos nós fazemos parte de um corpo. Como pode você dormir com a perna ou com o braço separado? Como pode você resolver sair, deixar uma cabeça em casa e deixar os pés em outro lugar? Reconciliar é instaurar a paz entre pessoas. Deus fez isso mandando Cristo e hoje você tem paz diante de Deus. Mas Ele é o cabeça do corpo e nós devemos ter paz uns com os outros. É por isso que o Senhor nos instrui a irmos até a pessoa e depois apresentarmos a nossa oferta de adoração, nosso louvor, nossa oração, nossa ministração da palavra. E o verso a partir do 25, queridos, é tão sério, porque diz que nós devemos entrar em acordo depressa com esta pessoa, enquanto nós estamos a caminho de um tribunal, porque vai acontecer que esta pessoa que passa então a ser um adversário, porque esta pessoa está com raiva, está com ira, ela pode te entregar na mão de um juiz, e você sabe quem é o juiz? É Deus. Ele pode dizer: Senhor, fulano me feriu tanto, eu fui tão oprimido, eu estou sofrendo com isso. Talvez você tenha esquecido, mas aquele que foi ofendido, muitas vezes nunca esquece, até que haja um perdão. E sabe o que acontece? O juiz te entrega ao carcereiro e o carcereiro te joga na cadeia. E você sabe o que é uma cadeia? É uma prisão. E a Bíblia diz que se ele fizer isso diante de Deus, você vai ficar preso no débito. Você vai ficar na dívida e você não vai sair de lá até que você pague o último centavo. Queridos, isso é muito sério, porque o perdão não é você remover as consequências. O perdão é você cancelar o mal que te fizeram. Se alguém assassinou, se alguém matou e um juiz for avaliar aquela causa, é claro que ele pode compreender o arrependimento da pessoa, mas ele terá que ir para a cadeia, ele terá que ir para a prisão, pagar as consequências dos seus atos. Nem sempre as consequências são retiradas. Às vezes Deus ameniza. É pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. A sua ira, o seu furor não é derramado sobre mim, sobre você, quando nós resolvemos obedecer e andar na verdade. Sabe, queridos, passamos a ser devedor de perdão. E quando nós não fazemos assim, nos tornamos transgressores da lei de Deus. E você pode estar perguntando: mas se eu não fizer, eu vou ficar nesta prisão? Pode ser que essa prisão não seja física para alguém esta noite que está ouvindo esse áudio, mas pode ser uma prisão espiritual. A sua alma ficará devendo a alguém. Se alguém te fez algo, se você sabe que você fez algo contra alguém, se você se lembrar, saiba que o tempo não apaga. A amargura e ressentimento são lembrados ano após ano, e você pode resolver isso hoje. Você pode resolver agora.
Se você sabe que alguém tem algo contra você, não finja que está tudo bem, porque não está. Não vá para o culto adorar ao Senhor e achar que está tudo certo, porque não está. Seja sincero. Quando Deus diz que Ele busca os seus adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade, Ele está falando com pessoas que estejam dispostas a obedecê-lo, a seguir com que Sua palavra nos instrui. E para você que é marido, eu gostaria de ler o que diz 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honrar a mulher como a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Sabe, querido, você que é homem, você precisa entender que você necessita honrar a mulher que Deus colocou ao seu lado. Essa parte frágil não quer dizer que ela não tem a capacidade dada por Deus de fazer a função para a qual Deus a criou para fazer. A parte frágil não quer dizer que a mulher é fraca. Quer dizer que ela tem sentimentos, ela tem emoções. O homem é bem mais racional do que a mulher. Talvez quantas palavras você tenha liberado sobre ela que tenha agredido e ferido seu coração, ou por vezes que você deixou de fazer. Em Tiago a gente aprende que a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, esse peca. Talvez você deixou de dizer que a ama, talvez você deixou de expressar o valor que ela tem para a sua vida. E como essa palavra reflete o valor do perdão, ainda diz que para que não sejam interrompidas as tuas orações. Você pode ser um excelente ministro da palavra de Deus, um pregador, um homem que louva o Senhor, mas eu quero te dizer que se tua esposa estiver ofendida, as suas orações não estão sendo ouvidas por Deus. E você precisa ir até ela e dizer: meu amor, eu perdoo você, eu te peço perdão, porque eu pequei contra você, eu errei, eu te ofendi. Abra sua boca e diga para ela: minha filha, eu reconheço, seja humilde. Porque se você é servo de Cristo, então você não está se importando com o seu paletó e sua gravata. Você está se importando com isso que a Bíblia está dizendo. Suas orações serão interrompidas. Você está se importando com o seu coração. A palavra de Deus, ela é tão séria, mas tão séria, que diz que muitas vezes nós honramos a Deus. Olha aqui o que diz Marcos 7, 6. Deixa eu ler aqui para você, para não sair com as minhas palavras. Eu estou dando o exemplo do marido neste áudio de hoje, mas pode ser você, esposa. Pode ser você. Marcos 7, o verso 6, vai dizer assim: Ele, entretanto, lhes afirmou, bem profetizou Isaías, pois está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Sabe, queridos, às vezes isso acontece bastante na nossa vida. Honramos a Deus com a nossa boca, mas um coração está tão distante de seguir os seus ensinos, a ponto da palavra mais adiante em Mateus 12, onde nós estávamos lendo, dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a pessoa te feriu, ou às vezes você está querendo se vingar de quem fez isso com você. Mas uma pessoa boa vai tirar coisas boas do seu depósito bom. Uma pessoa má vai tirar coisas muito mais do seu depósito mal, sujo, em trevas.
Mas Mateus 12:36 diz que toda palavra fútil que a pessoa disser prestará conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras condenado. Se o juiz estivesse agora diante de você, proporcionando para você a liberdade por apenas uma palavra, chamada perdão, você gostaria de sair livre desse cárcere, dessa cadeia? Ou você prefere permanecer aí com esta vida que você está levando hoje e pagar até o último centavo? Jesus pode cancelar todo o mal se você abrir a sua boca e, numa atitude de humildade, reconhecer o seu erro. Eu quero convidar você a marcar na sua Bíblia o que diz Efésios. Aleluia. Oh, aleluia. Grande é o Senhor. Grande, grande, poderoso é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Efésios 4 diz assim: sedes renovados, a partir do verso 23. Sede renovados no vosso modo de raciocinar e aprendam a vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequei. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Mais adiante vai dizer que não saia da sua boca palavra que cause destruição, palavra que não seja útil para edificar, para comunicar graça àquele que te escuta, porque você tem o Espírito de Deus. Você é templo onde habita o Altíssimo, você é selado por este Espírito e você deve se apresentar a Ele livre de amargura, de ira, de blasfêmias, de gritaria. Deus não é Deus de contenda nem de confusão. Ele não é um Deus maldoso, por isso, se você se revestiu dele, se você tem a natureza dele, você deve ser bondoso, bondosa, compassiva, cheia de amor. E esta palavra finaliza dizendo: perdoando uns aos outros da mesma maneira como Jesus te perdoou. Talvez você tenha se irado e o velho homem está sendo trazido à sua memória e Deus está dizendo: não, meu filho, minha filha, você é semelhante a mim. Não dê lugar à carne. Esqueça. Você está crucificado junto com Cristo e por isso mesmo eu estou cobrando a você que você exerça o perdão, porque você é alguém justo, santo e verdadeiro. Você é alguém que serve ao Deus da verdade. Você é alguém que tem o Espírito de Deus que controla a tua ira e que não deixa com que isso se prolongue por longos dias. Você entende que é uma guerra diária contra você mesmo. E a Bíblia te instrui a não dar lugar ao diabo para que ele venha destruir sua vida. E Jesus está dizendo: eu te ofereço o perdão hoje, para que da mesma maneira você vá até quem você ofendeu e peça perdão. E eu cancelarei todo o mal, toda a destruição, tudo que tem acontecido contra você e contra a pessoa ofendida. Eu cancelarei toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia. Você gozará de tempos de paz. Tempos de paz. Tempos de paz. Sabe que a palavra do Senhor diz que nós não devemos amar só de palavras, mas também com ações. Eu vou ler aqui para você, 1 João.
Aleluia. Capítulo 4, o verso 20 e 21. Vós tendes uma unção que procede da parte dos santos. Desculpa, eu estou lendo errado. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Você tem a capacidade de amar e de perdoar, porque Ele te amou primeiro. Você não precisa ficar nesta prisão, nesta cadeia. Antes, o amor perfeito lança fora todo medo. O medo de Deus e do juízo pressupõe que você vai ser punido, mas Deus é justo. E se você fizer e praticar o que a Bíblia lhe orienta, então você será aperfeiçoado neste amor. Permita-se, junto comigo, fazermos esta oração de confissão a Deus pelas pessoas que você tem ofendido, com palavras ou ações. Pai, em o nome de Jesus, estamos diante da Sua presença, fazendo o que Sua palavra nos ensina. E nessa noite queremos dar o acesso ao Teu Espírito, para poder, Senhor, retirar todas as impurezas da nossa alma, toda, Senhor, a amargura de coração. Porque a Tua palavra nos orienta que a gente pode ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, que ela é capaz de fazer coisas muito grandiosas, mas que quando a gente estiver orando, a gente tem que lembrar se tem um ressentimento contra alguém, para que a gente perdoe da mesma maneira que o Senhor nos perdoou. Porque se nós não perdoarmos, Senhor, o Senhor também não nos perdoará. É o Senhor que é o juiz que vai nos entregar ao carcereiro. Há espíritos, Pai, malignos, Senhor, que muitas vezes se apoderam de vidas de pessoas nesse momento. Enquanto eu oro, Espírito de Deus, eu peço que o Senhor adentre nos corações, nas mentes, no mais profundo da alma. Se essa pessoa foi o ofensor, que o Senhor a convença do melhor caminho para ser livre e cancelar todo o mal contra ela mesma. E se essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, está se arrependendo, Pai, se o Senhor vê que há verdade nela, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, cancele toda a dívida. Cancele toda a dívida contra esta vida, pelo poder do amor do Teu Filho Jesus Cristo, pelo poder que há no perdão para curar almas feridas. Eu rogo a Ti, Pai. Eu rogo a Ti, Pai, para que haja paz, para que haja reconciliação entre esta pessoa e a parte ofendida, para que o adversário não venha, Senhor, a tocar mais nesta mente, e para que toda prisão espiritual seja agora desfeita. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu oro te agradecendo. Amém.